Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Carta de Judas, capítulo 1, versículo de número 24. Nós vamos ler versículo 24 e também o versículo de número 25. Glória a Jesus. Acho que na minha Bíblia não tem Judas, não, viu? Coladinho. Antes do Apocalipse, primeiro antes do Apocalipse. Achei. 24 e 25. Versículo 24 e 25. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertence, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Querido e eterno Deus, te damos graças por estarmos reunidos depois, Senhor, de uma semana de trabalho, reunidos, Senhor Deus, aqui para agradecer ao Senhor, glorificar ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, pelo sustento, pela presença maravilhosa do Senhor, conduzindo as nossas vidas, Senhor, nos sustentando, Senhor, em meio, Senhor, às tribulações, as dificuldades, as oposições. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos, ó Deus, pela manifestação gloriosa do Senhor através dos louvores cantados aqui nesta noite. Que o teu Espírito continue a operar em nossas vidas, ó Deus, agora por intermédio da tua santa e poderosa palavra. Que o teu Espírito trabalhe na nossa mente para compreendê-la, que o Senhor possa remover toda resistência, toda incredulidade, onde estivesse, ó Deus, um necessitado ouvindo, Senhor, esta mensagem nesta noite. Toca, Senhor, no profundo da alma, Senhor, provoca, Senhor, um arrependimento, Senhor, que possa haver, ó Deus, conserto, que possa haver, ó Deus, salvação, libertação, tudo para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, podem tomar os seus assentos. Queridos irmãos, a mensagem do Senhor para nós nesta noite, o Senhor quer nos falar a respeito da segurança da nossa salvação. A segurança da nossa salvação. Quando nós falamos de segurança
salvação, nós precisamos compreender onde se encontra o fundamento dessa segurança da nossa salvação. A segurança da salvação do homem repousa no caráter soberano de Deus e na sua graça. O que nós lemos aqui é uma oração de louvor, é uma oração de louvor e de glorificação a Deus, que o servo de Deus, depois de escrever essa bela carta de advertência para a igreja e de mostrar o risco de uma apostasia, ele vai encerrar essa carta com essa oração de glorificação a Deus, demonstrando nessa oração a sua confiança, a sua segurança da salvação que se encontra no poder de Deus. E ele vai dizer que toda a glória deve ser dada àquele que é poderoso para guardar-nos de cair. Ele está dizendo que nós devemos glorificar aquele que é poderoso para nos guardar de cair. E não somente nos guardar de cair, mas ele é poderoso para nos conduzir com alegria. Conduzir com alegria. A bênção da salvação envolve exatamente esse relacionamento do homem salvo com Deus, que recebe dentro de si uma alegria chamada alegria da salvação. E esse Deus poderoso nos conduz com alegria para estarmos diante dele sem defeito. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a segurança da salvação, ela repousa exatamente no caráter soberano de Deus, que é um Deus que não pode mentir. O caráter de Deus é um Deus santo verdadeiro. É um Deus que não pode mentir. Se Deus pudesse mentir, nós não teríamos nenhuma certeza e nenhuma segurança da nossa salvação. Mas como o caráter de Deus é um Deus santo e verdadeiro, o que Ele promete, Ele cumpre, então nós podemos ter certeza e segurança da nossa salvação, porque nós somos salvos e a nossa segurança se encontra não nos nossos méritos. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum homem se glorie. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. É obra de um Deus gracioso que decidiu, por sua soberana vontade, salvar o homem. Esse Deus soberano é o Deus que escolhe salvar o homem. É Ele quem escolhe, é Ele quem elege, é Ele quem também propõe um meio pelo qual o homem, perdido no pecado, pode ser salvo. Na soberania de Deus é Ele quem determina como essa salvação é concedida ao homem. E como o homem alcança essa salvação? Quem define é Deus na sua soberania. Nenhum homem pode interferir no plano eterno de salvação.
Nenhum homem pode interferir nesse plano. Nenhum homem pode modificar esse plano, com risco de sofrer a penalidade. Porque o plano de Deus, que é um Deus perfeito, só pode ter também um plano perfeito. E se o plano de Deus é perfeito, não há do que modificar. E no plano de Deus para salvar o homem, Ele incluiu Cristo Jesus. O meio para salvar o homem é Cristo Jesus. O caminho, o único meio, o único recurso para a salvação do homem foi eleito Cristo. Cristo foi o primeiro eleito de Deus. Deus elegeu então Cristo para ser aquele que iria redimir o homem, que iria salvar o homem. E todos aqueles que depositam fé em Cristo se tornam, pela fé em Cristo, eleitos também em Cristo, para uma tão grande salvação. É Deus, na sua soberania, quem capacita o homem para tomar posse dessa bênção, para vivenciar essa salvação. É Deus que, na sua soberania, dá condição ao homem, através da sua graça maravilhosa, através da operação do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, é aquele que vem manifestando a graça de Deus e capacitando o pecador, levando o pecador ao arrependimento, levando o pecador à compreensão do plano de salvação, do plano eterno de Deus, levando o pecador a render-se à soberania de Deus. Tudo vem do trono de Deus para a vida do pecador. A fé como recurso e o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Nós só podemos ser salvos por meio da fé, e a fé depositada em Cristo Jesus. Não há como alcançarmos a bênção da salvação se a nossa fé não estiver depositada em Cristo Jesus. Já falamos que temos uma segurança da salvação. E a segurança da salvação é porque Deus, é impossível que Deus minta. O seu caráter não pode ser manchado pela mentira. E nisso está a nossa segurança. Se Ele disse que salva o homem pela fé no seu Filho, então nós podemos descansar nessa certeza. Se Ele disse que vai ressuscitar os que morreram pela fé em Cristo, com a fé em Cristo, assim como Ele ressuscitou Cristo no terceiro dia, e se Ele disse que vai fazer com todos aqueles que depositaram fé em Cristo, fé no seu Filho, nós podemos acreditar e confiar que Ele vai fazer. Então, meus irmãos, nós podemos ter certeza da salvação. Talvez essa afirmação possa soar estranho para alguns cristãos. Ter certeza da salvação. Como eu posso ter certeza da salvação? Seria isso possível? Meus amados irmãos, não somente é possível, mas é bom que todo cristão tenha essa convicção, tenha essa certeza da sua salvação, porque nisso repousa a sua alma, nisso descansa a sua alma. Quando nós entendemos que não são os nossos méritos
que nos garante a salvação, porque se nós tivéssemos depender dos nossos méritos, da nossa vontade, daquilo que nós fazemos para chegarmos a uma perfeição, nós estaríamos perdidos, porque nenhum de nós poderíamos chegar à perfeição diante de Deus sem passarmos por Cristo Jesus. Somente em Cristo nós alcançamos a perfeição. Somente em Cristo nós podemos nos aproximar ou chegar diante de Deus de forma perfeita. E aí eu posso afirmar para os irmãos que aquele que é salvo em Cristo Jesus não precisa, depois da morte, passar por um purgatório para aqui trazer alguma coisa, consertar talvez uma falha aqui, outra lá. Porque não é o mérito humano, mas é o mérito de Cristo. E se nós chegamos lá com a fé em Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nós estaremos diante de Deus, perfeito estado diante de Deus. Teremos sim uma certeza, porque aquele que é poderoso para nos guardar de cair, também nos conduzirá à presença de Deus sem defeito. Ele nos conduzirá sem defeito à presença de Deus. Meus amados irmãos, uma da forma de nós termos a certeza da nossa salvação é o Espírito Santo que Deus concedeu àquele que crer em Cristo Jesus. Aquele que deposita a fé em Cristo Jesus, nós recebemos o selo do Espírito de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados com o selo desse Espírito. E o selo de Deus, a presença do Espírito em nós, é a garantia da nossa salvação. É a garantia de que nós pertencemos a Deus. É a garantia que nós somos propriedade de Deus. E se nós somos propriedade de Deus, Ele vai nos guardar como sua propriedade. Aleluia! Ele vai nos guardar até aquele dia. A segurança da salvação envolve uma certeza. Mas certeza sem fundamento pode ser também fatal. A certeza sem fundamento pode levar à morte. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algo que alguém disse a esse respeito. Falando a respeito da segurança, a salvação, alguém assim citou o exemplo de um peixe que de repente tem a certeza de ter encontrado na sua frente um alimento saboroso. Embora a sua certeza de ter encontrado um alimento saboroso, não foi possível evitar que esse peixe se tornasse fisgado naquele anzol. O que é esse exemplo nos ensina é que uma certeza sem fundamento pode nos levar à morte, como a certeza daquele peixe que tinha certeza de ter encontrado o alimento e foi para a morte. Assim, a falsa certeza ou a certeza sem fundamento pode conduzir muitas pessoas a uma condenação, a uma morte. Porque a certeza sem fundamento é uma ilusão. E muitas vezes as pessoas elas procuram colocar a certeza da sua salvação
mas fundamentar essa certeza em algo errado. E aqui está o grande perigo. Aqui está o perigo de uma falsa certeza ou de uma ilusão. Alguém, por exemplo, se julga que é salvo porque nasceu, teve o privilégio de ter nascido numa igreja cristã, e acha que pelo simples fato de ter nascido numa igreja cristã, isso lhe é capaz de assegurar a sua certeza da salvação. O fato de ter recebido uma herança religiosa cristã não é fundamento para que alguém possa ter certeza da sua salvação. Outros depositam a certeza da sua salvação na ideia de que os seus méritos, a sua bondade, possa garantir-lhe um bom lugar diante de Deus. Há quem diga: eu sempre fui uma boa pessoa, eu sempre procurei as coisas que eu considero ser justa, correta, então eu não vejo por que eu não ser salvo. Pessoas que estão fundamentando a certeza da sua salvação nos seus próprios méritos terão que se ver um dia frustrado diante da condenação de Deus. Segurança da salvação não está nos méritos humanos, mas nos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo. Alguém também pode fundamentar de maneira errada a sua certeza da salvação pelo simples fato de um dia ter levantado a mão diante do apelo de uma pregação evangélica, de uma salvação, de um apelo à salvação. Alguém, quem sabe, levantou a mão e disse que aceitou a Jesus e acredita que pelo simples fato de ter levantado a mão um dia para aceitar Jesus, isso é uma garantia da sua salvação, que nisso está a certeza da sua salvação. Mas a menos que esse ato de levantar a mão seja algo verdadeiramente genuíno e não apenas algo emocional de um momento em que aquela pessoa toma aquela decisão, mas continua vivendo a sua vida do mesmo jeito, e não há nada que mude o seu interior, isso também não é certeza de salvação. Há quem às vezes coloca a certeza da sua salvação nos sinais, nas experiências sobrenaturais. Alguém que profetiza, alguém que ora e expulsa demônios, alguém que faz sinais em nome de Jesus, talvez por ver tantas coisas acontecendo por intermédio da sua oração, pode-se julgar que a sua salvação está garantida por causa dos sinais. Ou talvez alguém ache que a sua salvação está garantida porque o segue um líder que pela graça de Deus sinais acontecem. Não se coloca certeza da salvação baseado nas experiências sobrenaturais. E o próprio Jesus disse isso. Em Mateus capítulo 7, versículos 22 a 23, nós vamos encontrar Jesus falando do falso profeta.
daqueles que vão estar diante de Deus um dia falando assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? É que muitas vezes as pessoas estão envolvidas no contexto cristão, religioso, mas não tem de fato uma transformação. Não há uma transformação. E muitos podem viver essa vida de ilusão exatamente por viver sem um fundamento correto. As pessoas às vezes podem até citar promessas bíblicas que garantem a salvação. Há pessoas que podem citar até palavras, promessas bíblicas que garantem a salvação, como por exemplo a própria palavra do Senhor Jesus, que diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguém pode até recitar vários versículos que garantem a sua salvação sem de fato ter sido salvo, e achar que essas promessas são para ele, sem que ele tenha experimentado de fato um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ter certeza da salvação, meus irmãos, envolve também essa experiência de novo nascimento, uma experiência real com o Senhor. E aqui nós precisamos entender que para nós termos certeza da salvação, nós precisamos buscar um testemunho interno. Nós precisamos buscar dentro de nós um testemunho interno de que nós somos salvos. Se, por um lado, nós vamos depositar a nossa confiança em Deus que não mente, em Deus que é soberano, em Deus que é poderoso para nos guardar de cair, por outro lado, nós precisamos buscar dentro de nós a ação desse Espírito de Deus. Como há dentro de nós a ação desse Espírito de Deus operando na nossa salvação. Essas evidências internas da salvação começam pela fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé em Cristo é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Agora não é uma fé de uma vez só. Uma vez salvo, salvo para sempre. Alguém teve fé um dia, mas não continuou crendo. A salvação pela fé é obra de Deus que opera na vida daquele que é salvo, de maneira que aquele que é salvo, depositando a fé em Cristo, permanece crendo em Cristo. Uma das evidências do salvo é que ele permanece crendo em Cristo. Ele permanece. A jornada da igreja é uma jornada de fé. Mas a palavra de Deus diz também que a fé não é de todos. A fé não é de todos. E é por isso que nós precisamos buscar a evidência dessa fé dentro de nós. A presença da fé em nós, constante em Cristo, é uma certeza de que a graça de Deus continua operante em nós. A graça de Deus continua operante em nós. Se temos fé em Cristo, somos salvos. Porque ninguém é justificado pelas suas obras, mas é justificado pela fé em Cristo. Pela fé no sangue, no sacrifício de Jesus.
nós nos tornamos justos diante de Deus. A perseverança na fé é uma marca do cristão verdadeiro. Ele permanece crendo. Ele permanece crendo. E por que ele permanece crendo? Porque o que nós lemos aqui, porque o Deus Todo-Poderoso guarda de cair esse cristão, conduz esse cristão, mantendo-lhe fé no coração, para que ele possa chegar um dia feliz diante do único Deus. Aleluias! O Espírito Santo é aquele que aplica a palavra de Deus. Uma outra característica que nós podemos buscar dentro de nós para termos evidência da salvação é a obediência. A obediência à palavra. Uma coisa que acontece com aquele que é salvo, meus irmãos, é a forma com que ele trata a palavra de Deus. Aquele que é salvo, ele tem um respeito pela palavra de Deus. Aquele que é salvo, ele tem uma consideração profunda pela palavra de Deus. Aquele que é salvo, ele valoriza a palavra de Deus. Aquele que é salvo procura obedecer a palavra de Deus. Mas quantos cristãos não têm respeito pela palavra? Quantos cristãos não se preocupam com a palavra? Cristão que de fato é salvo tem dentro de si esse zelo pela palavra de Deus. E Jesus diz assim: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Esses são os que me amam. Os que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Então, uma das marcas internas do salvo é amor a Cristo. E amar a Cristo implica em desejo de obedecer a sua vontade, a sua palavra. E o Espírito Santo é aquele que aplica em nós a palavra de Deus. Ele aplica a palavra de Deus dentro de nós, nos testemunhando da salvação na nossa vida. Quem ama Jesus guarda as suas palavras. Meus irmãos, a nossa fragilidade humana tem que ser algo que nós devemos reconhecer. Todos nós somos frágeis, temos uma fragilidade humana. O que isso significa? Significa que a menos que nós nos coloquemos debaixo da proteção graciosa de Deus, nós não conseguimos vencer. A única maneira de nós vencermos o pecado é buscando em Deus a condição para vencermos o nosso pecado. Devemos fugir do pecado, devemos resistir ao inimigo. E a única maneira de nós fazermos isso é nos submetendo ao poder de Deus, nos fortalecendo em Deus, nos escondendo em Deus, nos escondendo na graça de Deus em Cristo Jesus. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas uma das marcas do salvo não é que ele não peca. Uma das marcas do salvo é que o pecado não terá domínio na sua vida. E quando ele peca, ele se entristece. E quando ele peca, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele olha para Cristo. E quando ele corre para Cristo, arrependido, ele encontra a graça de Deus, o favor de Deus. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar de todos os nossos pecados. Deus é fiel. Se Deus é fiel, então nós podemos confiar e ter segurança e certeza da nossa salvação. E aí nós podemos chegar assim, com uma certeza da salvação, porque nós não estamos confiando em nós, mas estamos confiando em Cristo. Estamos olhando para a palavra, estamos amando a palavra, estamos respeitando a palavra, estamos procurando recurso, ação do Espírito de Deus na nossa vida, para nos aperfeiçoar nesse caminho da vida eterna, caminho estreito. E aí, chegamos ao final dessa mensagem, dizendo: há muitos talvez que nesse momento possa dizer: hoje eu tenho uma certeza de que eu sou salvo, porque eu compreendi a soberania e a graça de Deus, porque eu olho dentro de mim e eu vejo a ação do Espírito agindo, aplicando a sua palavra na minha vida. Hoje a minha alma pode descansar verdadeiramente em Cristo Jesus, porque Deus é fiel para nos garantir a vida eterna em Cristo Jesus. Mas talvez alguém possa dizer assim: eu gostaria tanto de ter certeza que se Cristo me chamasse hoje, e se eu morresse hoje, eu iria para junto de Deus. Então basta uma coisa para isso, só precisa de uma coisa para isso: arrependimento dos pecados e uma entrega total a Deus pela fé única e exclusiva em Cristo Jesus. Aquele que deposita fé unicamente em Cristo Jesus pode descansar numa certeza de vida eterna. E aí nós encerramos essa mensagem repetindo aquilo que nós lemos no início: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, pela visita, tá? Volte mais vezes, tá bom? Vamos cantar